A discussão sobre o movimento e a mudança das coisas era palco nos tempos pré-socráticos. De um lado, tínhamos Heráclito, defendendo a constante mudança de todas as coisas, e do outro, tínhamos Parmênides, defendendo a completa imobilidade de tudo. Heráclito dizia: a mudança é a única constante, ou seja, tudo está em constante fluxo de transformação. Não podemos sequer nos banhar 2 vezes no mesmo rio, pois as águas já não seriam as mesmas. Com isso, Heráclito afirma que todas as coisas do mundo estão em movimento, nunca estando paradas. No exemplo do rio, nem as águas e nem o homem que se banha seriam os mesmos na segunda vez que fosse se banhar. Já Parmênides afirma o total oposto. A realidade é eterna, imutável e indivisível. A mudança não existe, é apenas ilusória, pois mudar significa não ser, e não ser não existe. Portanto, a mudança não existe. Eu sei, é um pouco confuso, mas se liga aqui que você vai entender. Olhe bem essa caneca. Ela é uma caneca. E é isso que significa ser algo. Para Parmênides, o ser é uno, imutável e indivisível. Isso quer dizer que a caneca não poderia mudar, pois se ela mudasse, ela deixaria de ser o que é, e não ser não existe. Portanto, toda e qualquer mudança é ilusória, causada pelos sentidos humanos, que nos enganam e nos faz acreditar na transformação das coisas. Acho que agora você entendeu. Mas bem, esse debate, típico de quem tem tempo até para pensar no ar que respira, perdurou por muito tempo, até a chegada de Aristóteles, que se deu o trabalho de propor uma solução para essa questão. Mas é importante deixar claro que Aristóteles não se afirmava 100% de Parmênides e nem 100% de Heráclito. A ideia de Aristóteles buscava basicamente a junção dessas 2 vertentes. Ele tinha basicamente que garantir a existência concreta do ser, sem, no entanto, negar a realidade da mudança. Foi aí que ele desenvolveu a sua teoria do movimento, que tem como base os conceitos de ato e potência. Ato é basicamente ser, e potência é o que aquele ser pode vir a ser. Assim, ele pode sofrer mudanças sem deixar de existir, pois ele transita de um ser para outro, assim se tornando outra coisa. Para te exemplificar melhor, imagine uma árvore. Essa árvore tem um potencial de se tornar inúmeras coisas, como por exemplo, uma mesa, uma cadeira, um banco, ou só simplesmente dar frutos. E essa é a potência dessa árvore, pois potência é tudo aquilo que o ser tem como potencial de se tornar. É por isso que se chama potência. E o ato é o final desse processo, pois toda modificação faz vista com o fim, e esse fim é o ato. Porque um ser em potência não existe em um determinado momento. Não é porque uma árvore tem potencial de se tornar uma cadeira que quer dizer que a cadeira exista. Mas um ser em ato, ele realmente existe. A potência, ela pode ser dividida em 2, sendo elas a racional e a irracional. A irracional é basicamente aquela potência que não pode ter efeito inverso. Ela tem apenas um tipo de efeito. Quer um exemplo? Olha o fogo. A potência dele é queimar, e ele não pode fazer o inverso disso. Tudo o que ele faz é queimar. O mesmo pode se dizer do raio que eletrocuta ou da água que molha. Já a potência racional é aquela que pode ser realizada e ter o efeito oposto ao que se espera. Imagine aí o Superman. O que se espera dele em potencial é que ele salve a cidade. Mas aí, enquanto ele luta contra determinado vilão, ele acaba destruindo muitos prédios e fazendo muitas vítimas. E a cidade que ele tinha que salvar acabou sendo destruída por ele mesmo. E esse é basicamente o efeito oposto, pois o esperado é que ele salvasse a cidade, e não que acabasse destruindo tudo. O mesmo pode ser aplicado para um médico, por exemplo, do qual a função é curar pacientes, mas aí ele acaba só piorando a situação. Essa é a potência racional, e ela só pode ser realizada por seres racionais. E para completar essa ideia, Aristóteles nos apresenta os conceitos de matéria e forma, que nos ajudam a entender como a potência se transforma em ato no nosso mundo. Matéria é aquilo que possui o potencial de se tornar algo, ou seja, matéria é do que é feito, e forma é o que aquilo é. Voltando ao exemplo da árvore, a madeira, que é a matéria, tem capacidade de se tornar uma cadeira, uma mesa ou até lenha. Tudo isso depende da forma que ela recebe. Quando a madeira vira uma cadeira, foi a forma cadeira que atualizou aquela matéria. Então, tudo para Aristóteles é composto de forma e matéria. E isso explica a mudança sem negar a existência do ser.
A matéria continua existindo, mas a forma muda, e é isso que dá origem às transformações que nós percebemos.